Fala pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui sem edições, direto aqui mesmo. Tô nem em casa, mas só para falar um pouco com vocês. Eu até já postei lá no Instagram, mas eu queria estender um pouco aqui o assunto com vocês. Algumas pessoas, vou pegar essa passagem específica de Mateus 19, vão ler lá que a resposta de Jesus para aquele jovem rico, né? E é mais fácil, na verdade a resposta dele para os discípulos é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Jesus estabelece ali uma impossibilidade. Então, o camelo não consegue passar pelo fundo de uma agulha, então o rico logo não se salvaria. Então gera um espanto. Então quer dizer que o fato de a pessoa ter posses, riquezas, ela não pode se salvar. Aí na tentativa de tentar deixar esse texto mais palatável, nós fazemos alguns malabares aí, né? E um desses, eu já tinha tido contato com essa visão um tempo atrás. Um colega da Assembleia estava lendo um livro e nesse livro falava disso, né? Que seria que o camelo passar pelo fundo de uma agulha, na verdade estaria fazendo referência a um portal de Jerusalém, a um portão que as pessoas passavam, e aí várias teses, né? E tem outras também, não só essa. Então aí sim você iria entender o que o texto estaria querendo dizer. A verdade é que, e aí a gente amplia, né, a nossa discussão, é que para a gente pegar algo e ter pelo menos como uma possibilidade de interpretação, nós precisamos ter base. Não é só porque alguém falou. Então, de verdade, existiu uma porta em Jerusalém que teve esse nome, ou fazia referência ao camelo, né, o fundo de uma agulha, na verdade, teria alguma referência assim, né, essa porta? Não, a gente não tem referência, histórica, a gente não tem referência arqueológica, a gente não tem nenhum achado que possa indicar isso, a gente não tem nenhum autor da época, ninguém da época que escreveu a respeito e falou algo, a gente não tem. Então, qual é a nossa sustentação para isso? Na verdade, é inexistente. Então, para a gente afirmar alguma coisa, é necessário que haja uma base para isso. Então, se você está lendo um livro e a pessoa fala algo, a não ser que seja uma visão pessoal dele e que ele tenha liberdade, que tenha liberdade para isso, ok, mas quando é algo que envolve uma interpretação de um tempo histórico, que envolve algo que de fato aconteceu, não posso olhar para a história e dizer, eu acho simplesmente que existiu. Não, precisa ter uma base para aquela minha afirmação. Então, quando você vai ler um texto, você vai ver um livro, você precisa saber quais são as referências daquele autor e buscar aquelas referências e ver se de fato existe. Só você está dizendo que aquilo era uma referência a algo que existia na época, a primeira pergunta que se deve fazer é: qual é a base que ele tem? De fato existiu isso? Né? De fato, realmente existiu esse tipo de portal? Essa é a primeira pergunta que devemos fazer, né? E como eu falei aqui, pelo menos se vocês acharem aí alguma referência, algum portal, se vocês já viram isso, vocês podem me dizer. Só voltando para esse texto, qual é a explicação desse texto, né? Já que não existe esse portal, que isso tudo, enfim, não tem base alguma. É fácil relativamente de entender esse texto se a gente olhar os versos anteriores e os versos posteriores. Jesus está falando com um jovem rico, e aí Jesus propõe que aquele jovem largue tudo que ele tem para seguir Jesus. Na verdade, essa proposta de Cristo não é uma rejeição a ter posses, mas é onde está o coração. Então, essa passagem não está relacionada ao dinheiro em si, mas está relacionada a onde está o nosso coração. E com essa proposta de Jesus, ele descobriu, na verdade ele já sabia, mas ele jogou na cara, vamos assim dizer, usar esse termo forte aqui, daquele jovem, aonde estava o coração dele. O coração dele estava na riqueza, o coração dele não estava em Jesus, né? Então o coração dele estava na riqueza. E aí Jesus traz essa proposta, né? Essa impossibilidade. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que esse jovem se salvar, do que o jovem rico se salvar, né? Na verdade, do que um rico se salvar, né? Não falo especificamente do jovem, mas ele disse o rico se salvar. Depois os discípulos retornam para Jesus e questionam, né? Diz assim: Senhor, se é assim, então é impossível que alguém se salve. É interessante que os discípulos trazem para ele, né? Para eles. Então, assim,
se tratasse só daquele jovem rico, talvez os discípulos não teriam voltado para conversar com Jesus sobre isso. Mas aí eles voltam porque eles percebem, cara, se esse cara consegue, nós também somos pecadores, então a gente também não vai conseguir se salvar. E essa é a questão. Aí eles, olha, é impossível, Senhor, se for assim é impossível. E aí Jesus responde confirmando a afirmação deles. De fato é impossível. Aquele choque, né? Nossa, Jesus, você está confirmando que é impossível? E Jesus confirma, só que aí traz a conclusão disso tudo. Jesus disse, de fato é impossível, mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então o que Cristo estava dizendo ali, com essa impossibilidade, de fato é que era uma impossibilidade. É impossível, assim como é impossível um camelo passar por um fundo de agulha, é impossível que um rico, com o seu amor ao dinheiro, com o seu apego ao dinheiro, é impossível com esse dinheiro, é impossível com a sua arrogância, é impossível por simplesmente você seguir regras, você tentar seguir as leis de Deus, é impossível com os seus próprios méritos, como Paulo fala claramente, é impossível, como em Efésios 2, por exemplo, é impossível com seus próprios méritos você se salvar, é impossível com suas próprias ações você se salvar. Então, essa impossibilidade ela é real, não só para esse cara, para o rico, não só para qualquer tipo de rico que tenha riquezas, mas também para nós. É impossível nos salvarmos, mas é possível em Cristo, porque o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, esse texto ele traz duas referências aí, onde está o seu coração. O seu coração está em Deus ou está naquilo que você tem, naquilo que você faz ou pode fazer. E a segunda referência, né? A segunda mensagem, na verdade, é que de fato é impossível aos homens obter a salvação ou se salvar, mas é possível a Deus. É Ele que nos salva. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, esse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa interpretação desse texto, mas também deixar aqui um conselho para vocês. Sempre que vocês forem ler algum material, ver alguma coisa, perceber de que estamos falando, quem está falando e qual base ele está usando para falar aquilo, sabe? É muito comum até, eu vi isso essa semana até, alguém ministrando e dizendo assim, olha, mas tem alguns teólogos que afirmam isso, aí ele disse lá a citação. E eu fiquei pensando, cara, lógico que eu não sei de nada, assim, eu pouco sei. Não tô querendo trazer para mim que eu sei todos os teólogos, eu sei absolutamente tudo que eles conversam, que eu conheço todos os teólogos, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu fico pensando, cara, eu nunca vi nenhum teólogo falar esse tipo de coisa. E na verdade eu duvido muito que algum teólogo tenha dito isso que essa pessoa falou. Mas qual é o problema? É porque ao entrar na internet e ver qualquer coisa lá, a pessoa acha que aquilo ali é um teólogo, que isso é uma discussão acadêmica na teologia, que está sendo realmente debatido, discutido, ou que existem pessoas que levantem essa questão. E é só alguém que colocou na internet. Então a internet é um espaço muito democrático, ela veio para popularizar o conhecimento, vamos assim dizer, ela veio nos possibilitar ter acesso a informações que a gente não tinha antes. Mas, por outro lado, também teve acesso a muitas pessoas colocarem informações que não são reais, assim. Então, essas questões de fake news, né, que tanto se debate aí, não está só no campo político, está em todos os níveis, assim. E na teologia também. Então, toma muito cuidado. Quem você está lendo, o que ele está dizendo. Quem é essa pessoa que está falando? E o que ela está falando? Principalmente o que ela está falando. Tem base? Existem outros que falam aquilo que ela está falando, pessoas realmente relevantes, né? Lógico que eu estou com isso usando uma carteirada, só para você estar dizendo só porque a pessoa tem o curso, alguma coisa do tipo, não. Mas ter esse cuidado de saber quem está falando, se existem outras pessoas que concordam com aquilo, se de fato isso é uma discussão acadêmica. E assim, um outro ponto é também ver quais são os autores que pensam diferente daquilo que você leu. É muito importante ter acesso ao contraponto e não ficar com a primeira informação que você obtém, né? Isso é muito importante, assim. Você vai ver o que os dois estão falando, quais são as bases que ele tem, você vai ver isso à luz das escrituras, principalmente a escritura, a Bíblia é o nosso manual.
quais são os dados que ele tem histórico para aquelas afirmações, né, arqueológicos que ele tem para aquelas afirmações, e aí você vai ver qual que se encaixa, né? Isso é muito importante. A gente tem, eu deixo aproveito aqui para deixar um outro conselho para a gente ter um pouco de cuidado, né? Eu percebo algumas pessoas falando sobre estudo, né, sobre interpretar as coisas, que elas procuram as coisas para colaborar com o seu sermão. E isso é muito equivocado, ao meu ver. A gente precisa interpretar a Bíblia para saber como de fato ela é, o que de fato ela quis dizer. Para então depois pensar em um sermão. Você não lê a Bíblia pensando em qual sermão vai ministrar a partir dela, mas você lê a Bíblia querendo saber o que de fato ela quer dizer. Porque quando você fica pensando no sermão, às vezes você comete alguns erros, como erros de tentar procurar algumas bases simplesmente por colaborar com a sua pregação. Por exemplo, vou dar um exemplo básico disso. Já vi muitas pessoas pegarem uma palavra e tá pregando lá e vai dizer, olha, essa palavra no original significa isso. O que é que ela faz? Ela vai no dicionário, né, no grego aqui, como exemplo, e aí ela pega uma palavra do texto que ela vai pregar e ela vê as dezenas de significados, porque as palavras, elas são, grego aqui, como eu estou citando, são polissêmicas, tem vários significados. E ela vai pegar o significado que vai colaborar com aquilo que ele quer dizer, sendo que o que vai dar significado para aquela palavra não é simplesmente a carga semântica que ela tem, mas aquilo que o texto também vai incorporar ali, né? Ou seja, eu preciso saber qual é o contexto, né? Quais são as palavras que estão em conjunto com ela, para poder ter essa interpretação correta daquele texto, e não só pegar um texto e extrair ali o significado para colaborar com a minha pregação. E isso tem sido assim uma causa de muitos equívocos teológicos assim gigantes. Até você pensa assim, Felipe, você está falando tudo isso, mas me parece muito elitizado. Quer dizer que eu que não tenho curso de grego, eu que não entendo isso, eu não posso fazer essa interpretação? Claro que não. Você pode sim. A Bíblia, ela não é para um livro para interpretação pessoal, mas é para interpretação coletiva. Você tem bons autores aí lendo, interpretando, bons estudiosos da língua, bons teólogos. Basta você estudar os contrapontos, pessoas que pensam diferente, tudo isso à luz das escrituras, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado na hora de estudar e não simplesmente pegar aquilo que está lá na internet. Nem todos que falam na internet são teólogos, nem todos que expõem alguma opinião na internet de fato tem uma base para aquilo. Então a gente precisa ter cuidado. Faça essa pergunta, né? Como ele chegou a essa conclusão? Qual é a base que ele tem para essa conclusão? E a partir do momento que você chega nessa base, você vá até ela, não simplesmente ler lá a referência tal, não. Vá ver essa referência, onde de fato essa referência existe, aí você vai procurar essa referência. E essa referência que ele colocou lá realmente existem, né? Essas bases realmente existem, realmente é isso que ele quis dizer mesmo, se encaixa com aquilo que ele quis dizer. Enfim, gente, era isso. Coloque a sua opinião sobre isso que eu discuti aqui nos comentários, tá bom?